Que o sentinela tá chegando, espera um pouquinho aí. Eu tô chegando. O sentinela vem vindo. Ó o leão. Ó o leão. Me ajuda aí, Cristo. Me ajuda aí que hoje eu tô na prova aqui. Meu Deus. Olha o leão. Oh, Jesus amado. Ai. Eita Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui na correria. Saúde dos irmãos, com a paz, Senhor Jesus. Hoje eu tô quebradinho. Estamos dando início a mais uma live com o Sentinela. Oremos a Deus, maravilhoso e eterno, santo, justo, fiel, Deus de misericórdia. Senhor dos exércitos, somos gratos a Ti pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede uma vez mais de entrar na Tua presença. Eu oro por cada família, por cada lar representado nessa noite, em nome de Jesus. Que as bênçãos do eterno, que enriquecem e não acrescentadores, seja sobre cada família aqui representada. Senhor, nos dê saúde, nos dê graça, nos dê visão dos céus, sabedoria e entendimento da Tua palavra. Nos ajuda a caminhar na fé, nos dê ousadia espiritual, nos dê discernimento, nos ajuda por bondade e misericórdia. Perdoa nossas transgressões, nossas faltas. Nos ajuda hoje, nesse momento, direção. Espírito Santo, toma a direção em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu diminuir aqui a luz mesmo, tá muito forte. Eu tô com um problema hoje no braço direito aqui, que hoje quem dirigiu o carro aqui praticamente foi o Arthur, que trocou as marchas aqui. Deixa eu ver se eu diminuo essa luz. Meu Deus, tá. Não sei se tá bom, se não tá bom, mas vamos embora. Ai, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe todos que estão conosco nós. Thelma Celeste, Thelma Cruz, Gelli Maia, Veridiana Ribeiro. Eu tava aqui, meus irmãos, a hora e acabou olhando a hora. Cadê a hora? A hora já passou. Vamos cantar uns corinhos, meus irmãos. Aguardar os irmãos que chegarem em nome de Jesus. Ontem cantei o hino da harpa, a Sara ficou. Meu Deus. Amém? Vamos cantar uns corinhos, guardar os irmãos chegarem em nome de Jesus. Não importa a igreja que tu és, se ao pé do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai minha mão, e meu irmão será. Dai minha mão, dai minha mão, dai minha mão, e meu irmão será. Dai minha mão, dai minha mão, dai minha mão, e meu irmão será. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe todos os irmãos, Deus abençoe a família Sentinela. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé, sem amor, não pode agradar ao Senhor. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta, ganha a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganha a coroa, atrás não volto, não volto não.
Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, para onde irá tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se alguém quiser aceitar Jesus Cristo, é só confessá-lo como o único suficiente salvador da tua alma. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe 3 caminhos para o céu, só um. Jesus Cristo, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo Cristo, o Filho. Amém? Hoje vamos estar lendo aqui instrução a seguir da oração. Jesus Cristo, o mediador com o Pai. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Amém? Marisa Gonçalves, da paz do Senhor Jesus. E a todos que estão conosco, sejam bem-vindos. Estamos fazendo uma leitura sequencial, né? Já estamos nas cartas paulinas, cartas doutrinárias aí. Louvado seja o nome de Deus. Hoje eu trabalhei, dei uma forçada, meu irmão. A clavícula que está toda dolorida, mal e mal eu consigo levantar o braço, amém? Mas Jesus Cristo vai dar graça, vamos acordar amanhã restaurado com Jesus. Se você puder e quiser compartilhar, me ajuda em nome de Jesus, amém? Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te diante de tudo que faças deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada e em toda piedade e honestidade. Devemos orar por todas as autoridades que estão em eminência, né, meus irmãos? Vocês podem discordar, né? Mas respeitar e orar por elas, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Acabei de falar, né? O qual deu a si mesmo um preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que eu digo em verdade, Jesus Cristo não minto. O apóstolo Paulo dizendo dele: fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Vamos até o versículo de número 8, amém? Que aí a epígrafe 9 já vai estar uma nova epígrafe aqui. Eu não sei que a Jussara dividiu, eu não vi. 2 do 1 ao 15. Vamos terminar então o capítulo 2 de hoje? Então tá bom. Quero que do mesmo modo as mulheres... porque aqui já entra um outro tema, né, meus irmãos? Quero que do mesmo modo... Então vamos entrar. Então vamos ver até onde que vai. Depois do horário, vamos ver. Quero que do mesmo modo as mulheres se ataviem com trajes honestos, com pudor, com modéstia, não tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos desprenciosos, preciosos, ou vestido com culto caro, ou seja, com luxúria. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende silêncio em toda sujeição, não é permitido, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, para que primeiro foi formado Adão, depois Eva. Não é um texto machista não, tá, meus irmãos? Isso aqui era é um contexto histórico da época, onde as mulheres não eram permitidas aprender e nem exercer autoridade sobre o marido. Isso aqui cabe até hoje, né? Isso cabe até hoje. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quem caiu foi a mulher. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos
você permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Hoje o pastor pregando, que um pastor amigo dele conhecendo, eu já vou falar logo pelo que a gente acabou de chegar do curso de doutrina, a gente senta para aprender, né? 3 casamentos. Se a primeira mulher dele que ele casou lá estiver viva, as 3 que ele tá tudo em adultério. Porque o casamento só é absolvido quando há morte. Não tem morte, não existe quebra de aliança, meu irmão. É simples assim. Já foi pregado sobre esse ensinamento lá em Coríntios. Amém? Então vamos falar aqui sobre esse capítulo. Aqui o apóstolo Paulo está exortando a Timóteo e os seus irmãos da fé nas igrejas de Efésios, onde Timóteo ficou pastoreando, que os irmãos fizessem intercessões, orações pelos reis da época, pelas autoridades. Por quê? Para que pudéssemos ter uma vida tranquila e sossegada, ou seja, tivéssemos liberdade para poder exercer o ID de Jesus Cristo e pregar a palavra. Tá bom? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E hoje, o pastor terminou o capítulo 2, hoje e amanhã iniciaremos no capítulo 3. Amém. O pastor Sandro Luiz, amém. Deus abençoe os irmãos do Rio Grande do Sul, amém. Deus abençoe os irmãos da cidade de Caieiras, aqui. Estamos falando da cidade de Caieiras. Amém? Deus abençoe todos os irmãos, Deus abençoe o prefeito, Gilmar Lagoinha, os nobres vereadores e a todos que estão exercendo a autoridade aí representativa nessa legislatura. Que Deus abençoe a todos, que dê graça e sabedoria para que possam exercer com excelência os cargos que lhe forem incumbidos com autorização do povo através do voto popular. Está em adultério, Jussara, está em adultério, não tem problema não. Isso é a interpretação do texto da Bíblia, né, meus irmãos? Hoje eles abrem brecha para tudo que é jeito. A Jussara está perguntando aqui, todo mundo tem liberdade para estar perguntando e a gente tem para responder também. Às vezes a resposta não vai ser aquilo que você queira ouvir. A Jussara está perguntando, então se a pessoa separar e casar é contra, ela está em adultério? Está em adultério, que quem está com ela está também em adultério. Porque essa aliança aqui só é quebrada, só é birrugada se houver morte. Então aqui o povo está orando, para orar pelas autoridades, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Porque Deus quer que as autoridades também, todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Está lá no versículo 4. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então é melhor a pessoa ficar sozinha? O apóstolo Paulo dá um ensinamento sobre isso. É bom você não casar, mas se você for abrasar, é melhor casar. Mas o apóstolo Paulo, vamos chegar nessa passagem, tá, meus irmãos? Eu não lembro onde está escrito, tá? Mas vamos chegar nesse texto qualquer dia desses aí. Eu queria poupar vocês, porque vocês vão ter tribulação na carne. É melhor ficar sozinha? O homem não é bom ficar só, é bom que se case. Mas se ele tiver o dom e a mulher tiver o dom de ficar sozinho, como eunuco, né? Não casar, permanecer firme na fé, fique sozinho. Porque se casar vai ter que aguentar o BO, a cruz que você escolher até o final. Porque você tem liberdade para escolher. Você escolhe, namora, noiva. Quem escolheu foi você. Você tem liberdade para escolher. Depois que casou é uma só carne. Não, só a morte separa. Só a morte separa. Agora, se você quiser divorciar, você divorcia, não tem problema nenhum. Só não pode estabelecer um novo matrimônio, porque você está ligado ao primeiro relacionamento. É simples assim. Mas isso aí é um entendimento que eu tenho, tá? É um entendimento que eu sou igual o pastor que eu acompanho aqui. Ele falou uma frase. Eu vou tentar replicar para os irmãos. Não é uma frase, ele é bem o que está escrito, sabe? Textual, está escrito aqui, é isso mesmo que está escrito. Não dá para ficar enfeitando, sabe? E ficar arrumando jeitinho para tentar arrumar remendo para poder. Não se põe remendo novo em um pano velho, né?
Então, paciência. Mas isso aí, meus irmãos, é uma linha minha, tá bom? É uma linha minha. É uma interpretação textual. É textual. Ele é bem literal, ele está dizendo, né? O pastor que eu acompanho. Ele é bem literal o texto. Não tem como... Ele faz o texto, ele examina o texto, a exegese, a hermenêutica, né? Então não tem como. Então eu sou bem literal com a palavra. Eu não vou ficar... Mas se tiver documento de separação pela justiça dos homens, se casar, aí vai estar em pecado? Eis a questão. A gente obedece às leis dos homens. E os homens permitem, né? Como Moisés também permitiu. Como Moisés também permitiu. Mas Jesus Cristo, ele veio abrogar. Jesus Cristo falou assim, ó, no princípio não era assim, não tinha divórcio, era um Adão e a primeira mulher. Aí ela perguntou assim, tá em pecado? Aí eu disse, cara, mas se tiver documento de separação pela justiça dos homens de casar, tá em pecado. Porque o que a Bíblia fala? O que uniu o homem, o que Deus uniu, não separe jamais. Só a morte para separar. Mas aí, eu vou explicar, já que a Jussara está perguntando, eu vou explicar sobre esse texto para a gente poder dar sequência ao texto aqui, tá bom? E vocês podem ter liberdade para estar perguntando, mas já passei sobre esse texto. O pastor também tem o mesmo entendimento do que eu aqui, graças a Deus por isso. Mas assim, se não tiver o entendimento também, paciência. Eu sou bem literal com a palavra de Deus, sou bem literal. É o que está escrito. A Bíblia não abre brecha. Mas casou, divorciou, tá no papel, vai casar de novo, vai entrar em adultério, porque a primeira mulher tá viva. O que vale é a primeira aliança. É a primeira aliança, tá bom? É a primeira aliança. Esse é o entendimento que eu tenho da palavra. Outros não têm esse entendimento. Aí paciência. Lá do outro lado da vida, aí cada um vai prestar conta de si. Não sou juiz de ninguém. Eu só examino o texto e sou literal com o texto. Não tem retalho aqui, né? Não tem retalho. Não tem retalho. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no versículo para mostrar aqui para ajustar. Não sei se é a primeira 7 ou segundo 7. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já mostro. Deixa eu ver aqui. Me perdoe, tá, meus irmãos? Me ajuda aí. Em nome de Jesus. 6, 7. Muito. Não tem para picar essa oração para não entrar em violência. Não. Não é esse texto que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Quando 7 fala da benevolência da mulher, fica de vocação. Ó, está ligado à mulher, não busque separar, está livre da mulher, não busque mulher. Mas se casares não peca, se a vez de casar todavia terá tribulações na carne, que queria vos poupar. Tá lá em 1 Coríntios 7, tá bom? E vamos embora. Mas tem lá, deixa eu ver se é Romanos 6. Não sei se é Romanos 6. Assim também, não sabe que nós vamos apresentar os nossos. Não é. Eu não vou saber, eu não vou achar o texto agora, infelizmente. Tá bom? Então vamos lá entrar no texto aqui. Misericredito. Obrigado pela resposta, pastor Luiz. Eu quero que os irmãos entendam que tem pastores que fazem matrimônio, casam pessoas que já foram casadas e divorciadas. Eu não entro nessa questão. Tá entendendo? A interpretação que eu tenho literal do texto é que não pode, tá bom? É esta a minha interpretação da palavra, tá? E cada um vai responder diante de si a Deus. Quem sou eu para falar, seus irmãos, aí vai para o inferno, não vai porque está em pecado, aí já não entra nessa questão. Isto tanto faz para a mulher como para o homem, exatamente. Tanto faz. Você vai namorar, escolhe direitinho, procura conhecer a pessoa. Casamento é um só, é uma coisa muito séria. É muito sério, meus irmãos. Para manter um casamento hoje é muito difícil, tá bom?
Vamos lá? A qual se mesmo deu assim por si por redenção de todos nós. Ou seja, Jesus Cristo morreu na cruz para resgatar todos nós que estávamos perdidos. Para redenção. O que é redenção? Remir, resgate. E o apóstolo Paulo foi constituído o apóstolo dos gentios na fé e na verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Ou seja, onde você estiver. Aí, no caso, o camarada vai ter que ficar sozinho o resto da vida, sim. Se ele não quiser entrar em pecado, como diz a Bíblia, ele vai ter que ficar solteiro o resto da vida, porque ele está ligado ao primeiro casamento. Ele tem um direito bíblico para divorciar. Divorcia, tudo bem, pode divorciar. Mas você não pode contrair matrimônio porque você está ligado à primeira aliança. Só livre para casar de novo se a pessoa vier a óbito. Simplesmente assim. É o que está escrito na Bíblia. O que está escrito eu não vou mudar. Quero do mesmo modo que as mulheres se vistam com modéstia, com pudor. O que é com pudor? O que é com modéstia, com simplicidade? Tem mulher que vai para a igreja e parece um pavão, meu irmão. Ela chama a atenção e ela para o trânsito. Para o trânsito mesmo. Aquela, eu tô porque eu tô com o braço problemático aqui hoje, tá? Não usa de misericórdia comigo. Eu vou ter que mexer com essa mão aqui, eu vou ter que segurar ela. Tem a pessoa que... Mas eu não sei se a culpa é dela ou se a culpa é do marido dela, que é frouxo ao ponto de deixar a mulher casada vestir dessa maneira, né? Se vestir dessa maneira. Porque a mulher tem que se sujeitar ao marido. O marido fala, não vai postar. Ah, mas eu comprei, pagou caro, joga fora, o problema é seu, não vai usar. Tirar tribulações da carne, eu queria vos poupar. Tá lá em 1 Coríntios 7. Leia o capítulo 7 de 1 Coríntios, você vai entender. A Bíblia nos dá lição de tudo, viu, meus irmãos? De tudo mesmo. Faça o bem, plante coisas boas, porque vai chegar um dia mau, a qual vai dizer que neles não vai ter contentamento. Né? A Bíblia por isso que a Jussara está perguntando esse tema, ela está bem, a Jussara gosta desse tema. Por isso que as igrejas hoje estão frias, muitas denominações, não tem cura, não tem libertação, o diabo entra e sai dos templos. Por quê? Muito casamento destruído, mano. Casa com um, divorcia, casa com outro, casa com outro. Não tem. Sabe o que falta? Autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Aqui não pode, ponto. Aí ficam abrindo as portas. E aí a gente volta naquele tema que eu preguei esse dia para os irmãos acerca dos marcos antigos. Os limites que nossos pais nos ensinaram. Os pontos. A Bíblia está aqui para ser... Não tem o que fugir. Vai fugir do quê? Não pode. Ó, a mulher se vista com modéstia, com traje honesto, com pudor. Meu irmão, tem irmã que vai para congregar que é uma indecência pura. Sem contar as que estão chegando toda tatuada, mostra o corpo tatuado. Meu irmão, eu vou dizer, se eu fosse um pastor e estivesse exercendo a função eclesiástica, e estava na frente, mas a irmã chegou nova convertida, ou de outra denominação, chegou, irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe, mas é o seguinte, a irmã tem marca no corpo, fez, era no tempo da incredulidade, não tem problema, mas cobre, põe uma roupa para vestir essas marcas. As irmãs não estão indo nem com vestido com manga, com alça, quanto mais cobrir tatuagem no corpo. É uma indecência, uma imoralidade tremenda que está acontecendo. E a Bíblia diz aqui, é com modéstia, com simplicidade, não com vestidos dispensiosos, mas como convém as mulheres de Deus, que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Como vai fazer profissão de servir a Deus com boas obras? Meu irmão, tem irmã que nunca orou,
ela não ora. Sabe por quê? O joelho dela é liso. Lisinho, lisinho, lisinho. Ô, irmão, eu vou dizer aqui, vocês me perdoam, tá? Segundo esse texto que ora lemos, mulher que senta e a saia, o vestido, não consegue cobrir o joelho para baixo, pelo menos um palmo, está se vestida indecentemente. Pronto, falei. É isso aí. E os irmãos? Os irmãos agora estão vestindo terno embalado a vácuo. Veste, marca tudinho, bichinho tá todo arrochado. Meu irmão, se congregasse comigo, não ia congregar. Não, vai, meu irmão, senta lá atrás no fundo. Você está indecente, você não sabe o que é ser cristão. Você não aprendeu o que é ser cristão. Você precisa ir para a escola dominical. Você precisa se converter primeiro para entender o que é igreja, entender o que é conversão. Tem que entender todos os princípios basilares da fé cristã. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Deve ser isso que está escrito. O segundo. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se vê novo. Mas eu volto a repetir. A irmã vai vestir um vestido ou uma saia, tem que estar pelo menos 4 dedos aí abaixo do joelho, mano. 4 dedos abaixo do joelho. Para vestir decentemente e não agarrado, viu? Tem umas irmãs que mostram umas curvas acentuadas, uma saliência que, meu irmão, é indecente. Deus não se agrada. O Espírito Santo não opera. Pode querer profetizar, pular, pode profetizar na carne. Na carne. Você acha que o Espírito Santo vai ficar habitando em templo bagunçado? Não vai. Eu tenho que tomar cuidado aqui, que tá abrindo aqui, ó. Aqui não é. Tem que vestir decentemente o homem também, aqui, ó. Roupa manga aqui larga. Não pode ficar arrochado. Arrochado não. Mudou meus números de roupa, eu tive que alargar aqui, que aumentou pros lados, meu irmão. Me ajuda aí, em nome de Jesus. Porque naquele tempo a mulher tinha que aprender em silêncio. Porque elas não eram autorizadas a ensinar. Não é o contexto hoje. Tá entendendo? Esse é o contexto da época. Porque aí ele vai dizer aqui, porque Adão que foi formado primeiro. Depois veio Eva. E não foi enganado Adão, mas quem foi enganado foi a Eva. Ela sendo enganada caiu em transgressão. Depois que caiu a bichinha, foi levar a maçã para Adão, a fruta, sei lá, qualquer coisa aí que você quiser. O fruto, que não era para comer. Todo mundo fala que é maçã, né? Mostrando a sereia, a Jussara gosta. Esse vestido sereia, mostrando a marca não vou falar do que ela falou aqui não. Da mulher não pode nem dar um espirro, senão dá ruim. Dá ruim. Mas a culpa é dela, a culpa é do esposo dela e a culpa é do pastor dela que não ensina. Porque se tá vindo assim, tem que chamar no gabinete. Se leva pro gabinete com o esposo dela, aí o esposo vai com a esposa. Né? O pastor vai com a esposa, chama o esposo, irmãos. Vocês não me levem a mal, eu quero o seu bem, me morar no céu. Mostra o texto e fala assim, ó, não tem condições de você vir congregar na casa do Senhor vestido desta forma. Então aí Adão comeu o fruto. Aí o fruto gerou o pecado. O pecado chegou até nós. Desde Adão, bem-vindo essa desgraça desse pecado destruindo a humanidade, né? Porque o pecado entrou na humanidade e a humanidade está toda corrompida pelo pecado. Aí o salmista diz que em pecado eu fui formado e em iniquidade concebeu a minha mãe. Não tem um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Nós somos cristãos, levamos uma vida de oração, como diz a Bíblia, de temor, na santificação, mas não deixamos de ser pecador. Continuamos sendo pecadores, mas justificados pelo sangue de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Aceitamos a Ele e entendemos que é Ele que agora intercede por nós. O Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, juntamente ao Pai. E Cristo fez a propiciação, pagou o preço do pecado.
que nenhum ser humano tinha condições de estar pagando. Hoje nós temos livre acesso. Amém? Por isso hoje não tem mais derramamento de sangue, não tem sacrifício, não tem tribo de Levi, não tem mais, né, os dízimos dos cereais, que é os 10% lá para manter a tribo de Levi, como eu já expliquei para os irmãos, né? Hoje as ofertas, os irmãos contribuem com alegria aquilo que propôs no coração, para manter a obra do Senhor. Faça isso, né? Se você é dizimista, continue sendo dizimista fiel, contribuindo para manter a obra do Senhor, a estrutura do templo de pé, pagando o aluguel certinho, manter a casa do Senhor. Se o pastor trabalha na obra, pagar o salário do pastor para continuar fazendo a obra, e vamos embora, né? E esse é o capítulo de número 2 da primeira carta ao Timóteo. A Jussara gosta dos temas, né? A culpa é de ambos. Somos procedentes do pecado, todos nós, Jussara. Todos nós somos procedentes do pecado. A Bíblia diz que não há um justo na terra que se quer que faça o bem e nunca peque. A natureza do pecado, a Eva transgrediu, deu o fruto, eu falei maçã, mas eu retiro o que disse, porque não sei qual que é, né? O fruto deu para o Adão, porque por o Adão ser o cabeça, o pecado entrou por Adão. Mas a transgressão e a queda foi de Eva, por ter dado ouvido à serpente, que era o animal mais astuto do jardim. Tá bom? Todos nós continuamos pecando, mas nós somos justificados porque aceitamos Jesus Cristo, que é o nosso advogado fiel. Amém? Isso são doutrinas basilares da fé cristã. Entender o sacrifício, porque houve sacrifício, tá entendendo? Por causa da queda de Adão, e todos nós estávamos sentenciados à morte eterna. O que é a morte eterna? Não é a morte física, é a morte espiritual, porque estávamos separados de Deus. Hoje, quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo rasgou de cima a baixo, e hoje nós temos acesso novamente ao Pai. E hoje nós somos o templo. Hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que é Deus. E agora você acha que o Espírito Santo de Deus habita em templo, com as irmãzinhas com essas roupinhas engraçadinhas, e os irmãozinhos, os bonequinhos? São todos fruto de mau ensinamento. Mau ensinamento. Não tiveram ensinamento. Porque Deus não extinguiu Eva do paraíso, sendo que ela foi a culpada pela queda do Adão? Porque os dois eram uma só carne, Jussara. Por isso que o próprio Jesus Cristo pega o exemplo de Adão e Eva para acabar com esse negócio de divórcio, com essa bagunça que havia, que Moisés dava carta de divórcio, né? Justamente Jesus Cristo, que é o exemplo, fala, ó, no princípio não era assim, era um homem e uma mulher, Adão e Eva, um casal perfeito. Viu? Então não tinha como extinguir Eva e fazer uma outra Eva, porque a Eva já tinha, as mulheres já deu um prejuízo para nós tremendo, né? Que já arrancaram uma costela nossa. Já pensou expulsar a Eva do jardim e arrancar uma outra costela de nós? Misericórdia, não ia ter costela que ia ter, né, meu irmão? Nós ia ser homem sem costela. Homem sem costela, porque a mulher é um problema. Ainda bem que Deus fez o homem primeiro, mas a gente tivesse feito a mulher, o homem ia estar na forma até o dia de hoje. Que mulher é um negócio assim inexplicável, né? Por isso que vocês que eu falo, me perdoem meu palavreado tão chulo, simples, tão simplório, como diz o pastor Isaías, meu vernáculo é tão raso. Aproveita os ensinamentos que vocês estão tendo. Tem o pastor Sandro Luiz aí que concorda. Uma igreja sem ensinamento, meu irmão, uma igreja que não tem fundamento, alicerce. Tem que ter ensinamento da palavra de Deus. Como eu vos disse, quando éramos novos convertidos, já vou parar, que já vai dar 40. Eu jejuava todos os dias e subia a serra. Uma serra aqui em Laranjeira mesmo, uma serra da Cantareira. Ficava em jejum todos os dias, lendo a Bíblia lá em cima na serra.
Nos devolve a costela. Já pensou, Jussara? Se tivesse expulsado Eva e tinha que arrancar outra costela de Adão, não ia ter costela que bastasse, né? Os homens iam ser homens sem costelas. A Jussara é uma maravilha, é uma bênção de Deus. E a Jo rindo aqui, rindo, kkkkkk. Então aproveita os ensinamentos que você está tendo. Vá para o culto de doutrina. E tem pastor que não. Eu vou falar aqui, eu vou falar. Tem pastores que entram na live, assistem a live, só que eles não entram, assistem outros dias. Ou assistem aqui sem entrar para não dar audiência, né? Que já estão com a cara virada. Estão com a cara virada. Viu, meus irmãos? É doutrina? Abre a Bíblia, lê o texto e explica o texto. Mostra para a igreja o que é, porque foi escrito e qual a aplicação desse texto hoje, nos dias atuais, para a igreja. Né? Agora os camaradas querem pregar no culto de doutrina. Culto de doutrina não é culto de pregação, é culto de ensinamento. Deus abençoe. E aqui o sentinela está aqui dando glória. E eu dou graças a Deus que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, o pecado chegou até nós, Jesus Cristo enviou seu filho Jesus. Porque se dependesse da Jussara, nós íamos, os homens não iam ter costelas. Meu Deus. Meu irmão, me ajude aí, tá? Hoje eu tô quebradinho. Eu vou tentar orar um pouco com os irmãos aqui, que eu tô com a clavícula pesada. Os irmãos, se puderem compartilhar, compartilha, tá? Faça isso, nos ajuda em nome de Jesus. Vocês que estão tendo esse ensinamento, essa ministração, você não é obrigado a concordar com nada que eu falo, tá, meus irmãos? Não, você não é obrigado. Eu sou contextual aqui, eu não fujo do texto, tá bom? Eu não vou ficar passando a mão. E eu entendo que essa live aqui está, através dos ensinamentos, muitas pessoas têm sido esclarecidas, têm sido edificadas, né? Entendendo o que significa a fé cristã, que tem pessoas que não entendem a fé cristã. Tá bom? Então, os irmãos, compartilha, nos ajuda aí, faça parte desse movimento. Nós estamos caminhando aí há 6 anos. Há 6 anos. A Jussara estende a mão, o irmão estende a mão, os irmãos nos ajudam e a gente tem conseguido, meu irmão, Deus tem abençoado, que a gente não tem precisado aí, né? Deus tem suprido todas as necessidades, glória, graças a Deus por isso. Então os irmãos compartilham para que nós possamos estar aí, continuando com esse trabalho, tá bom? E valorize seu pastor, valorize a congregação onde você está, irmão, e tiver contra o ensinamento, fala, pastor, eu quero ensinamento, tá? Pregação é dos cultos específicos, porque nós precisamos entender a palavra de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque o mundo está acabando. Mateus 24, as profecias, o anticristo está vindo aí com força, as coisas estão se fechando diante de nossos olhos. E as pessoas não estão dormindo no sono da indolência, esperando um Jesus Cristo que não vai chegar. Antes que as profecias aconteçam. Está entendendo? Então, valorize. Se você puder compartilhar com os grupos aí, chamar os irmãos, chama os grupos aí para participar e nos ajudar em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. E você acha que é fácil? Não é fácil, eu digo para os irmãos, não é fácil. A gente sofre retaliação dos olhares das pessoas. Os olhares das pessoas nos condenam. O irmão não aprova meu ministério. Eu não vou aprovar ministério que não tem base bíblica, né, meus irmãos? Quer passear? Vai trabalhar. Não vai viver da minha fé. Da minha fé, não. Da minha fé, não. O sistema aqui é bruto. É bruto, viu? Se você não tiver base bíblica, não vem para cima que a carreta vai passar por cima. Deus abençoe. À meia-noite o crente vai buscar poder. Ai! À meia-noite o crente vai buscar poder.
Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Maravilhoso e eterno Pai, Deus misericordioso e eterno, somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede uma vez mais de entrar na Tua presença para louvar e glorificar o Teu nome. Perdoa minhas transgressões, minhas faltas de palavra e pensamentos. Abençoa minha irmã Josi, abençoa o Arthur, o Pedro, a Beatriz, a minha casa, a minha família. Nos dê saúde, aumenta a nossa fé, tira a ignorância, tira, Senhor, a cegueira espiritual, tira tudo que não te agrada, que não te glorifica, abençoa os pastores, abençoa em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Santo, Santo, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, vai abençoando nessa noite cada família. A Veridiana Ribeiro, abençoa ela, Jesus, sua casa, o seu lar, dá graça em nome de Jesus. Abençoa a Keila, a Thelma Cruz, abençoa a senhora Jenny Maia, a Jocelena Guiara, a Fátima Ribeiro, pastor Sandro Luiz, Igreja Promessa dos Mananciais das Promessas, dá vitória para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo, abençoa as autoridades, como diz a Tua palavra, que nós devemos orar. Abençoa o prefeito, abençoa os vereadores, em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Espírito eterno, Espírito Santo, que não se engana, opera maravilhas para a glória do Teu eterno nome, Jesus. Vai abençoando agora, abençoa a igreja, o povo que se chama pelo Teu nome, ajuda-nos a orar, nos humilhar na Tua santa presença. Deus misericordioso, Deus eterno, faz uma coisa nova, abençoa minha irmã Raquel, abençoa os tratamentos que ela faz nas clínicas, ali na cidade de São Paulo, abençoa a casa de ração de Tarpã, abençoa o Senhor Jesus da Jussara, dá vitória para os sentinelas em nome de Jesus, para cada família, para cada lar. Eu oro, o Senhor que abençoa com toda sorte de bênção na vida do Teu povo. Eu oro a sobrinha da Jussara que compartilha, que nos ajuda. Deus abençoe tua casa, a sua vida. Que o Espírito Santo te conceda a paz, livra de todo fúria do adversário, dá livramento de acidente, da saúde. Abençoa a sobrinha da Jussara em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, abençoa os vizinhos, abençoa o seu inquilino da esquerda, abençoa da direita, abençoa o vizinho da frente, dá vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo, Espírito eterno, tem misericórdia, tem de compaixão de nós. Cobre-nos com Teu sangue carmesim, livra-nos de todo mal, para a glória do Teu nome. Faz uma coisa grande, faz uma coisa nova, Jesus, abençoa. Abençoa a igreja, abençoa o povo que se chama pelo Teu nome. Cobre-nos com Teu sangue carmesim, livra-nos de todo mal. Meu Deus e meu Pai, Rei da Glória, sustenta-nos na Tua presença, para a glória e honra do Teu eterno nome. Ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos a orar, ajuda-nos a clamar o Teu nome, a nos humilhar na Tua santa presença. Faz uma coisa nova, perdoa nossos pecados, perdoa nossas transgressões. Oh, Espírito de Deus que não se engana, dá vitória para a igreja, dá vitória para o Teu povo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória, glória, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo que não se engana. Oh, Jesus, abençoa a Tua obra, abençoa os pastores que estão no campo, os regionais, os setoriais, as congregações. Pastor no Peru, Rodrigo Alain, Tatiane Gutierrez, os missionários da Tua obra, dá vitória para a glória do Teu nome. Abençoa a Jussara, abençoa a Jo, a Lênia, a Lúcia, a Janete, a Mãe Londina. Dá vitória para a igreja, abençoa a minha mãe. Dá saúde para minha mãe, Jesus. Liberta ela do vício, liberta dos vícios, em nome de Jesus. Liberta minha mãe do vício do cigarro, Jesus. Liberta, em nome de Jesus, liberta. Para a glória do Teu nome, Jesus. Liberta, Jesus. Liberta.
Abençoa meu irmão Júnior, a Tânia, o Guilherme, a Graziela, o Hideki, a Yumi, o Suyoshi, a Patrícia, a Kátia, a Raquel, a Karina, a Nini. Abençoa nossos irmãos, que eles sejam libertos de toda opressão maligna, de todo laço do diabo. Eu oro, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Abençoa o ministério, os pastores. Abençoa a mesa diretora, todos aqueles que estão trabalhando na estrutura, que o seu nome seja glorificado e fica conosco uma vez mais. Abençoa o presidente, abençoa o estado de São Paulo, abençoa os munícipes da cidade de Caieiras. Nós pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ai! Os irmãos me perdoem, tá, meus irmãos? Hoje eu estou quebrado. Ai! Ô, Jesus, dá vitória. Amém? É a idade chegando, né, meu irmão? Mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus Cristo. Se não der aqui, dá lá em Jerusalém, amém? Que Deus abençoe todos os irmãos. E não se esqueça, tá? Ande com 2 sacolas. A rasgada e a sacola cheia. Se serviu alguma coisa para a tua vida, você guarda e põe em prática. Tá? Se não serviu, você joga fora. Tá bom? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Rei da Glória, abençoa o povo. Abençoa a igreja em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que cada família aqui representada receba a tua presença, Espírito Santo. Ô Espírito Santo de Deus, nos ajuda a buscar a tua presença, Espírito eterno, Espírito de misericórdia, Rei da Glória, Jesus de Nazaré. Dai-nos um coração quebrantado, dai-nos um espírito voluntário, que possamos te servir melhor, que possamos ser sal da terra, a luz do mundo, Senhor. Que as vidas que nos olham nas ruas, onde eu estiver, no mercado, no trânsito, Pai, aonde eu estiver, a minha lamparina esteja acesa, que eu não venha a ser escândalo para os irmãos, para aqueles que são incrédulos, mas que a minha vida seja uma carta lida, meu Deus. Dá vitória para o teu povo, dá vitória para a igreja que clama, que ora, que busca a tua face. Dai-nos o sono do justo, Deus de poder e glória. Abençoa os comerciantes, ó Pai, abençoa os que trabalham por conta própria, Senhor. Dá graça, Deus. Nós sabemos que as dificuldades estão vindo, estão ficando cada dia mais difícil a vida, mas nós temos uma esperança, um Redentor que vive e que prometeu morada eterna para a glória do teu nome. Fica conosco, abençoa a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos, até amanhã em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, não vou nem dar, olha, não vou conseguir, ó. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.